Pessoal do primeiro ano, um olá oficial aqui do professor Tiago Souza, para nós darmos continuidade nas nossas aulas de física. Bom, que bom que você clicou nesse vídeo, justamente para podermos nos inteirar de novos assuntos, fazer com que você desenvolva sua capacidade de aprendizado, de resiliência, por que não dizer, né? Seja bem-vindo e vamos a mais um assunto aqui, importante para desenvolvimento não só da própria cinemática, mas é uma ferramenta interessante para muitas áreas da física. Bom, hoje nós vamos abrir mais uma nova sessão, né? Uma sessão específica dentro da cinemática, que é a cinemática vetorial, tá? Mas propriamente nós vamos fazer esses ajustes na próxima aula. Hoje nós vamos nos valer de uma ferramenta matemática muito importante, que são os vetores, tá? Para depois nós entendermos como é que isso se aplica na cinemática. Vamos lá, né? Bom, deixa eu fazer um apanhado aqui sobre vetores. Imagina esse mapa, né, do Brasil. Você está vendo ali várias setinhas saindo de Belo Horizonte? Bom, ali nós temos o que nós chamamos de rotas aéreas que aviões podem realizar. E é interessante que essas setas elas nos ajudem bem informativas daquilo que precisa ser repassado como informação. Tipo assim, se você vê uma setinha de Belo Horizonte indo até Foz do Iguaçu, você sabe que é o trajeto que o avião faria. Dentro dessas mesmas ideias, não sei se você conhece a Rosa dos Ventos, que é essa figura aí no lado superior direito, onde normalmente os mapas adivinham com isso, que mostrava as direções, né? Vou rabiscar aqui, olha, norte, sul, leste, oeste. Aí tinha outras variantes, né? Tipo por que eu escrevi o leste com L? É com E. Aí tinha o nordeste, tinha o noroeste. Eu tô vendo essas setinhas azuis, tá? O sudeste, sudoeste e assim por diante. Nós temos outras variações aí, né? Hoje, os mapas cartográficos, né, eles apresentam uma nova setinha, vamos dizer assim, né? As mais novas, as cartas de navegação, que se preocupam em apontar pelo menos o norte. Você está vendo bem aqui, né? No mapa. Bom, então, de repente, você é um bom auxílio para situar. Só que nós temos representações, como por exemplo, vimos na sessão anterior, né? Imagina esses três móveis, o A, B e C. Dá para perceber, você consegue perceber para onde eles saem, né? Imaginando que essas setas são velocidades, você consegue perceber que nenhum dos três foi para a mesma direção, certo? Então, essas representações são bem interessantes. Se nós formos continuar nossa conversa, olha esses dois automóveis aí, o A e o B. Eu pergunto para vocês, será que nessa configuração que você está vendo aí, o automóvel A vai alcançar o automóvel B? Olha, nós temos duas setinhas representando as velocidades. Você está vendo que a setinha do móvel A é maior que a do B? Então, passa algumas informações, você consegue perceber, bom, eu acho que o A está mais veloz do que o B, então quer dizer que ele vai alcançar. São informações bem interessantes que foram inclusive utilizadas para construção de placas. Você vê isso no trânsito, né? Olha, por exemplo, siga em frente, o sentido obrigatório. Você está vindo com o carro, você sabe que você vê uma placa de sentido obrigatório apontando para a direita, você sabe que ali você não vai dobrar para a esquerda nem passar reto. Você vai dobrar. Então,
essas representações, essas simbologias, elas trazem muitas informações, que nós vamos condensar tudo isso num termo chamado vetor, certo? Olha aqui o nosso vetor. O que seria um vetor? Vetor é um segmento orientado, tá? Deixa eu colocar aqui, olha, segmento orientado. Segmento, nós vimos na matemática, né? Vocês viram na matemática, que é uma linha que une dois pontos. No caso ali, eu tenho dois pontos, A e B. Então, essa linha, ela é um segmento. Mas aí, o que muda? No nosso caso do vetor, ele é orientado. Dá para perceber, na figura da esquerda, que ele está indo de A, ele está começando, está tendo a sua origem no ponto A e indo até a extremidade B. Definidas essas extremidades, eu agora posso orientar, certo? Então, vê que é o mesmo segmento, o da esquerda com o da direita, só que a orientação é diferente. O da direita sai de B e chega em A. Então, o vetor ele tem três características, certo? Eu vou mostrar duas agora, que no caso, por que não as três, né? Que é a primeira que nós chamamos de módulo. Módulo ou intensidade. Intensidade. Ou, para você entender melhor, tamanho. Então, cada segmento vai ter um tamanho, vai ter um módulo. Ou, por que não dizer intensidade? Como nós vimos lá no carro, a velocidade do móvel A era maior que a do B, porque a seta era maior. Certo? Outra coisa seria o que nós chamamos de direção. Direção. Direção necessariamente é o que nós chamamos de uma reta suporte. Dá para perceber que aqueles segmentos ali em cima estão em cima de uma linha preta. Certo? Aquela ali, aquela reta R é a reta suporte, ou seja, todo vetor tem uma direção. E por fim, já que ele é um segmento orientado, ele vai ter um sentido. Certo? Então, enquanto um vai de A para B, o outro vai de B para A. Certo? Essas são as características. Todo vetor é categorizado com essas três grandezas, vamos dizer assim, né? Características: módulo, direção e sentido. Todo precisa disso. Bom, então, olha aqui, por exemplo, uma análise que nós podemos fazer. Está percebendo que nós temos 4 vetores aí. Tá bom, eles têm módulos diferentes. Dá para perceber que o 4 ele é menos intenso, né? Ele é mais fraco, vamos dizer assim, do que o 1. Só que todos eles têm a mesma direção. Certo? Porque elas são paralelas. Tiago, mas não é a mesma reta suporte. Não, tranquilo. Só que percebe que todos têm a mesma inclinação. As retas suporte são paralelas. Mas eles não têm o mesmo sentido. Quem tem o mesmo sentido do vetor 1? O 3. E quem tem o mesmo sentido do vetor 2? O 4. Então, 1 e 2 estão com sentidos contrários, mas a mesma direção. Certo? Então, aqui a gente vai juntando informações interessantes. E, por exemplo, se eu tenho a definir esse comprimento aqui na direita como sendo a unidade de comprimento, certo? Então, aquela parte vermelhinha significa uma unidade. Eu vou chamar de U. Olha esses dois vetores. No caso, o vermelho, que seria o segmento orientado XY. Então, eu tenho um tamanho para ele, que no caso são 4 unidades, viu? Eu consegui medir o tamanho desse vetor. O segmento orientado, ou vetor YX, lá embaixo, o azulzinho, também tem o mesmo módulo. Módulo, como nós vimos, como vocês estão vendo em matemática, nós representamos por aquelas barrinhas. Ele não está preocupado com o sinal, vamos dizer assim, mas agora sinal você vai começar a perceber que é direção. Você vai perceber que o sinal negativo menos significa direção oposta. Então, começa a fazer sentido os vetores. Então, olha lá, nós representamos assim.
Então, se eu tenho um segmento XY, segmento eu faria assim, né? Lá na matemática, só que aqui é orientado, então por isso que eu coloco uma setinha. Para eu saber o tamanho dele, eu calculo o módulo. Bom, deu para ver lá em cima que o módulo desses dois vetores deram iguais a 4, certo? Então, com isso, nós chegamos a uma representação, vamos dizer assim, é o assunto do capítulo posterior, da aula que vem. Olha, por exemplo, o vetor de deslocamento, nós já começamos a representar só pela uma letra que simbolize aquela grandeza. No caso do deslocamento, o importante é colocar o símbolozinho de segmento orientado em cima. Então, quando nós vermos D e uma setinha, significa que aquilo é o vetor D. No nosso caso, que seria o deslocamento. Olha o vetor velocidade, o vetor aceleração e assim por diante. Então, vamos nos inteirar sobre os vetores, né? Como é que nós podemos operar? Somar dois valores, tipo assim, 5 mais 4, tranquilo, 9. 5 menos 4, beleza, dá 1. Mas, e aí, como é que nós fazemos para somar dois vetores? Ou operar, por que não dizer, né? Olha essa situação, imagina que eu tenho um deslocamento. Alguém foi do ponto A até o ponto B, um deslocamento, né? E depois de B, foi para C. Então, lembra de deslocamento, ΔS, né? Lá na parte de cinemática escalar? Aqui, nós podemos dizer que, no fim das contas, o móvel ele se deslocou do ponto A até o ponto C. Foi isso que aconteceu aqui? Certo? O deslocamento resultante. Ó, deslocamento resultante. Eu consigo representá-lo com um vetor. Tá, mas aqui eu estou preocupando mais com as grandezas. Se eu tenho um deslocamento para cá e um para cá, o que me resulta? Na verdade, no fim das contas, ele saiu de A e foi para C. Certo? Algumas situações interessantes, como por exemplo, imagina esse trabalho aqui do casal. Eles queriam mudar a geladeira de lugar e aí bom, chegou o marido, fez um esforço para cá, para a direita, e depois a mulher veio e completou com empurrou ele meio inclinado, a geladeira inclinada. Dá para ver pela verdinha, pela seta, pelo vetor verde, o que foi resultante, certo? Então, o que resultou no meio de tudo isso aí? Sabe o que resultou? Resultou que esse marido é muito cavalo, rapaz, não é cavalheiro nada, deixou a mulher fazer o esforço maior. Bom, brincadeiras à parte, viu a resultante? Tá, e se fosse o contrário? Se ela tivesse feito o primeiro esforço inclinado e depois ele empurrou para a direita, o esforço resultante seria exatamente o mesmo. É muito interessante essa operação entre vetores. E mais ainda, e se os dois trabalharem juntos, você precisa começar a perceber que, por mais que eles estejam trabalhando juntos, o homem continuou fazendo o esforço menor, porque ele só está operando para essa direção. Mas o esforço resultante continuou sendo o mesmo. Não importa como você opere dois vetores. Pode ser separado, invertido, junto, o esforço resultante entre dois vetores sempre vai ser o mesmo, tá? Só não inverta a direção dessas setas. Então, bora ver aqui, começar a ver, né? Soma de vetores. Como é que eu somo dois vetores? Bom, eu imaginei uma outra situação.